Olá pessoal, eu sou o professor Cláudio Branchieri, nós estamos aqui para trazer para você conteúdos de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando o nosso canal, inscreva-se. Se quiser receber notificações sobre novas aulas, clique no sininho. Se gostar dessa videoaula, deixe seu like. Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre o modelo ISLM. Então já vou dar de cara aqui assim, é denso. É um conteúdo denso, um conteúdo pesado. Diferente da maioria das aulas que eu tenho aqui no canal, que é basicamente para o público em geral, inclusive para quem não é economista, o modelo ISLM, ele basicamente é voltado para o estudante de economia, no nível mais profundo, certo? Ou para alguém que esteja fazendo pós-graduação em economia. Tá? Então, basicamente, o modelo ISLM precisa, né, que a gente fale ele em 6 aulas. E ainda você tem o modelo da oferta agregada, demanda agregada, para juntar isso aqui, tá? O modelo ISLM também é conhecido como modelo de síntese keynesiana. Síntese keynesiana. Como assim, professor? Sim, porque quando eu falar em políticas econômicas, eu obviamente estarei falando de Keynes. Sim, basicamente, duas grandes escolas. Tem várias escolas de economia, mas tem dois grandes grupos, dois grandes segmentos, duas grandes escolas que dividem a teoria econômica, a escola clássica e a escola keynesiana. E a escola clássica acredita que a economia está sempre no pleno emprego e, portanto, não tem sentido nenhuma política econômica nenhuma que o governo tem que estar fora do sistema econômico, fora da economia. Tá? Esses são os clássicos, que é a base teórica dos liberais. Keynes, obviamente, não. Keynes fala que a economia não está sempre em equilíbrio de longo prazo e, portanto, você precisa ter políticas econômicas para empurrar a economia para aquele sentido. Certo? E aí, então, ele propôs os modelos macroeconômicos que nós conhecemos. E aí você tem as políticas econômicas que são keynesianas. Por isso que o modelo SLM também é conhecido como síntese keynesiana. Por que ele recebe esse nome? Porque ele é efetivamente isso, uma síntese. O modelo SLM tem o poder de resumir graficamente todo o arcabouço teórico das teorias keynesianas. E é isso que nós vamos fazer agora. Ok? Mas de novo, são conteúdos densos, são 6 aulas. Né? Ele vai ser o modelo completo. Nós vamos chegar ao modelo expandido, né, do modelo SLM, que é o modelo ISLM BP, que a gente vai introduzir o setor externo também. Tá? E aí nós vamos ter uma compreensão razoável de como funciona a economia e como as variáveis econômicas se interconectam. E como uma variável econômica afeta a outra e qual é o impacto disso na renda, na vida das pessoas, na inflação e assim por diante. É para isso que serve o modelo ISLM. Né? Então a nossa aula hoje é uma aula introdutória do modelo ISLM. Ok? Então, o modelo SLM nos mostra o equilíbrio simultâneo entre o lado real e o lado monetário da economia. O lado real, ele é definido, né, representado pela curva IS de Investment Saving, ou seja, poupança e investimento, certo? Então, nesse caso aqui, a IS nós teremos o equilíbrio entre poupança e investimento, que representa o lado real, e o lado monetário é a LM, né, de Liquidity Money, né, ou liquidez monetária. Né, Liquidity Money. Então, o que é o modelo SLM? Ele é um modelo que tem duas retas, duas curvas, né, vamos chamar de curvas agora, duas curvas, a curva IS e a curva LM, aonde nós temos um ponto né, de igualdade, né, onde elas se encontram. E neste ponto, onde as curvas, onde o lado real e o lado monetário da economia, nós temos a renda e a taxa de juros de equilíbrio. Renda e juros de equilíbrio, certo?
Então é para isso que serve, ok? Então o ponto em que as duas curvas se cruzam é o ponto de equilíbrio na economia. O que acontece? Só tem um único ponto. Para uma determinada taxa de juros eu tenho um determinado nível de renda, ou para um determinado nível de renda eu tenho uma determinada taxa de juros. Eu não tenho dois níveis de equilíbrio de taxa de juros para o mesmo nível de renda dentro de uma economia. Certo? Por quê? Porque as condições de oferta e demanda geral do lado real já estão postas. E a oferta e demanda de moeda também já estão postas. Então é esta dança de equilíbrio que o modelo SLM tenta demonstrar. Certo? Então, até eu botei aqui o BP, né? Mas num primeiro momento, vocês podem esquecer o BP, mas a partir da quarta, quinta e sexta aula, eu vou só me identificar a introduzir o setor externo. Okay? O modelo SLM permite visualizar o resultado das políticas econômicas e seus impactos sobre o lado real e o lado monetário da economia. Ok? Então agora vamos ver curva por curva. IS. Investment e Save. A curva IS representa os vários pares, qual par? R e Y. Esses são os pares que nós estamos falando, de renda e taxa de juros, que representam o lado real, bem e serviço, certo? Agora, o lado real não é definido isoladamente, pois depende da taxa de juros, que por sua vez é determinado pelo lado monetário da economia. Ou seja, nós temos uma aula aqui, que é a equação da demanda agregada completa, e nós falamos lá sobre investimento. O investimento é a variável da demanda que depende da taxa de juros. Certo? Então você tem a taxa de juros definindo não só o lado monetário, mas você também tem ela definindo o lado real. Certo? Então, basicamente, isso é IS. Ok? Aqui estão o que afeta a inclinação e a posição. Né? A inclinação, se a IS é assim, ou se a IS é assim. Né? Obviamente, quanto mais inclinada for a taxa, a IS, menos sensível a economia real é em relação à taxa de juros. Quanto mais horizontal for a IS, mais sensível é a economia real a variações da taxa de juros. Portanto, a inclinação da IS dentro de uma economia é relevante. Tá? Porque vamos imaginar uma variação de 1 ponto percentual nos Estados Unidos e no Brasil. Obviamente, a variação de 1 ponto percentual nos Estados Unidos, historicamente, afeta muito mais a economia real do que a variação de 1 ponto percentual no Brasil. Então, é muito provável que a IS nos Estados Unidos é muito mais horizontal do que a brasileira. Né? Uma mudança de 1% na taxa de juros lá muda muito a economia. Ok? Diferente do Brasil. Então, o que afeta a IS? Né? A propensão marginal a consumir. Mas eu não sei o que é a propensão marginal a consumir. Existe dentro, de novo, né, uma aula aqui dentro do canal falando sobre a demanda agregada completa. Tá? E lá tem que eu explico lá, certo? Mas basicamente é o seguinte: quanto maior for o multiplicador keynesiano, quanto maior for a propensão marginal a consumir, maior é o multiplicador keynesiano. Ok? Certo? E, portanto, quanto maior for o indicador, maior será o aumento da renda provocada por um aumento dos investimentos. Então, a inclinação ela é definida pelo multiplicador keynesiano e pela própria elasticidade do investimento em relação à taxa de juros. Então, por exemplo, uma IS muito inclinada significa o seguinte, que os investimentos têm, né, pouca sensibilidade à taxa de juros. Uma IS muito inclinada aqui, significa que uma pequena redução da taxa de juros aumenta muito o investimento. Porque o investimento é muito sensível à taxa de juros. Então, quanto maior for essa sensibilidade, mais horizontal é a IS. Ok? Já em que ponto a IS está no gráfico? Então, isso é o que determina a inclinação da IS. Agora, se a IS está nesse ponto, se ela está nesse ponto, ou se ela está nesse ponto aqui, IS, A, B, C. Agora, se a IS está no ponto B, no ponto C ou no ponto A, depende do volume de gastos autônomos.
Quais são os gastos autônomos? Consumo autônomo, investimento autônomo, exportação autônoma, importação autônoma, tributo autônomo, tudo isso é gasto autônomo. De novo, na mesma aula, tá lá. Eu vou deixar, inclusive, no final do vídeo aqui, um link para a aula. Vocês vão lá, dêem uma olhadinha, isso aí está tudo escrito. Então, se você chegou até aqui na curva IS, você tem que saber o que é gasto autônomo. Ok? Deslocamentos da IS para a direita. São provocados pelo quê? Por aumentos de gastos. Qual é o maior gasto autônomo? O gasto público. É o gasto do governo. Esse é o disparado maior dos gastos autônomos. Por que não é um gasto autônomo? Porque não depende de nada. Só da vontade política e do orçamento da União. Do gosto do governo, certo? Então, o aumento dos gastos autônomos, redução de impostos, aumento das exportações, redução das importações, aumento do consumo autônomo e investimento autônomo. Tudo isso movimenta a IS para a direita. O que movimenta a IS para a esquerda? O contrário. Redução do gasto público, redução do gasto do governo, aumento de impostos, redução da importação, redução de exportação, aumento de importação, redução de consumo autônomo e redução de investimento autônomo. Tudo isso movimenta a IS para a direita. Para a esquerda, perdão. Certo? Agora vamos falar sobre LM. Então agora nós vamos ver então o equilíbrio do lado monetário, que é a curva LM. Certo? A curva LM representa vários pares de renda e juros. Já sabe qual é o par que nós estamos falando. Que representa o equilíbrio do lado monetário da economia, que representa o equilíbrio do lado monetário da economia. Aqui eu estou, inclusive, sendo redundante. Certo? Por que ela é positiva? Aliás, uma coisa que eu acabei esquecendo, mas eu vou escrever aqui do ladinho, tá bom? Por que a IS é negativa? E renda. Porque quando a taxa de juros cai, a renda aumenta. É isso, né? Vocês se lembram? Isso aqui é básico, né? A IS é negativa entre RI, porque quando a taxa de juros cai, a renda aumenta, isso aqui é fácil. Certo? Por que a LM é positiva? Porque quando a renda aumenta, a taxa de juros aumenta, a relação é contrária. Você entendeu? A IS, quando a taxa de juros cai, a renda aumenta. Na LM, quando a renda aumenta, a taxa de juros aumenta. Essa é a relação causal. E por que a taxa de juros aumenta quando a renda aumenta? Porque quando a renda aumenta, a demanda por moeda aumenta. Efeito transação e efeito precaução. Quando a demanda por moeda aumenta, dado que a oferta de moeda é fixa, a taxa de juros aumenta. Por isso que ela é positivamente inclinada. Essa é a razão pelo qual a LM é positivamente inclinada. Certo? A posição da LM é afetada basicamente pela oferta real de moeda. Né? Então, se a oferta de moeda aumenta, a LM se desloca para a direita. Se há uma contração de oferta de moeda, né? Se a oferta de moeda diminui, a LM se desloca para a esquerda. Então, a LM se desloca para a direita se a oferta de moeda aumenta. A LM se desloca para a esquerda se a oferta de moeda diminui. E a posição da LM depende da quantidade de moeda. É isso. Ok? Agora, a inclinação depende do quê? Obviamente, depende de quanto maior for a sensibilidade da moeda em relação à renda. Né? Então, mais inclinado será a LM. E quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros, menor será a inclinação da LM. Certo? Certo? Então, basicamente, essas são as duas razões pelo qual afetam a inclinação da LM. Ok? Então, a posição da LM depende da oferta de moeda. A inclinação da LM depende da equação da moeda. Tá? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda, mais inclinado será a LM. Ou seja, se as pessoas, para um pequeno aumento da renda, demandam muita moeda, o que acontece com a taxa de juros? Aumenta mais. Quanto menor for a demanda por moeda para um determinado aumento de renda, menor vai ser o aumento da taxa de juros. Certo? Então, por isso que quanto maior for a demanda por moeda, em relação... Deixa eu só voltar aqui. Quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda, mais inclinada será a LM. Já em relação à taxa de juros, é menor isso. Né?
A LM será menos inclinada quanto maior for a sensibilidade da moeda em relação à taxa de juros. Exatamente pela relação inversa da renda. Porque quando a taxa de juros sobe, a demanda por moeda diminui. Então, quanto maior for o aumento, quanto mais sensível for esta variação, menos inclinada ela é. Certo? Ok? Então, basicamente, essas são as duas razões pelo qual você afeta a inclinação da LM. Ok? Então, vamos lá e vamos recapitular. Nosso modelo SLM é isto aqui, onde nós temos a curva IS e nós temos a curva LM. Nós já entendemos o que é a curva IS, nós já entendemos o que é a curva LM, nós já entendemos o que é a inclinação da IS e a inclinação da LM, nós já entendemos a posição da IS e a posição da LM, o que move a IS para a direita e para a esquerda, o que move a LM para a direita ou para a esquerda. Ok? Basicamente, isso é o que nós precisamos saber para começar a entender o modelo SLM, ok? Por isso que é nossa aula de introdução, certo? Então, galera, eu vou deixar aqui para vocês algumas aulas que reforçam essa matéria que nós acabamos de dar. Foi um prazer ter estado com vocês. Não se esqueça de se inscrever, compartilhe o vídeo com seus colegas e até a próxima aula sobre o modelo SLM, tá bom? Um abração!